Olá pessoal, hoje vamos ver mais uma outra história concernente à Bíblia. Vou traçar um paralelo entre as histórias que nós conhecemos durante nossa infância com as histórias que conhecemos na Bíblia. Chapeuzinho Vermelho e a Bíblia. Quem não conhece esse clássico infantil? Poderia citar outros clássicos. Nesse conto infantil, um lobo tenta se passar pela avó de uma criança chamada Chapeuzinho Vermelho. No longo diálogo que ocorre entre o lobo e a menina, esta não se dá conta de que quem estava na verdade conversando com ela não era a sua avó, mas sim o lobo mau. Se contarmos hoje esse conto a uma criança entre 5 e 10 anos, certamente ela notará que nessa historinha há várias coisas estranhas e incomuns. Essa criança dirá que essa história é uma mentira e suscitará vários porquês. A criança de imediato perceberá que animais como lobos não falam. Notará também que, por mais que o disfarce do lobo tenha sido bom, não tinha como ele se passar por uma pessoa devido às suas características físicas. Um matuto da roça, se ouvir a historinha de Chapeuzinho Vermelho, também hoje, saberá que esse conto não pode ser verdade. Ele dirá que é uma história de Trancoso. Pois bem, a Bíblia está cheia desse tipo de história. As crianças do passado, por serem muito tolas, ouviam esses contos infantis e ficavam maravilhadas. Mas as de hoje, devido ao conhecimento, à tecnologia que elas foram colocadas à sua disposição, TVs, celulares, notebooks, tablets, entre outras coisas, não são bem mais inteligentes que aquelas do passado, que não tinha nada disso. Só crianças tolas que vão acreditar em histórias com esse tipo de enredo, como as de Chapeuzinho Vermelho. A história de Adão e Eva é um bom exemplo de narrativas como as de Chapeuzinho Vermelho. Na história do Gênesis, uma serpente aparece em meio a árvores e fica dialogando e apresentando argumentos a uma mulher que, segundo o próprio conto, teria sido criada à imagem e à semelhança do ser mais poderoso e mais inteligente do universo, que o conto chama de Deus. Essa mulher que se supõe ser muito inteligente, já que era o perfeito reflexo do seu Criador, não se dá conta de que serpentes não podem falar. A mulher, no conto que nós conhecemos por Eva, não esboça nenhum espanto em ver uma serpente falando como se gente fosse. A mulher Eva se comporta como Chapeuzinho Vermelho, a criança do conto, a criança tola. Depois de convencer a mulher, esta também convence seu marido, Adão, com os mesmos argumentos apresentados pela serpente. O homem não questiona sua mulher se aquilo era possível, se era possível que uma serpente pudesse falar tal como uma pessoa. E Adão deveria saber muito bem disso, que serpentes não falam. Primeiro porque ele é um homem muito inteligente.
pois foi feito também a imagem de seu Deus. Segundo, porque ele teria dado nomes aos animais. E naquela ocasião, ele não viu serpente alguma falando ou questionando por que Adão havia escolhido o nome serpente para dar a elas. O cristão poderá dizer que quem falou não foi a serpente, mas o diabo, que como lobo se disfarçou ou se passou por uma serpente. Há cristãos também que dizem que essa situação foi similar à ação de um ventríloco, né? Que pega um boneco e finge fazer com que o boneco fale. As pessoas que olham para o boneco pensam que o boneco está falando. Muitos cristãos usam desse comparativo para querer dizer que o diabo fez a mesma coisa com a serpente. Porém, não importa, por ora, quem de fato falou ou quem fingiu ser a serpente. O ponto alto ou âmago da questão aqui não é quem falou ou deixou de falar pela serpente. Embora o texto é claro, não precisa ser um expert em interpretação de texto para ver que ali não havia diabo algum. Era a serpente mesmo, era um animal literal que o conto afirma dizer que falou. Pois bem, a questão é que uma mulher perfeita e dotada da capacidade de pensar, de raciocinar, achava que estava conversando com um animal. Essa é a questão. Em nenhum momento a mulher esboça dúvidas quanto à possibilidade de um animal estar falando. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 3. Leia todo o capítulo e veja a inconsistência ou a disparidade desse conto. O absurdo que coloca essa história bíblica entre o rol das inúmeras lendas existentes se assenta nesse fato. Uma pessoa imaginar que um animal fala e consegue produzir argumentos. E o mais absurdo é que sabemos que serpentes não podem falar porque não possuem órgãos de produção da voz como nós temos e tampouco serpentes podem ouvir. Uma outra passagem que segue a mesma linha que essa de Adão e Eva, nós podemos encontrar em Números capítulo 22, 23, que é a história de Balaão e sua burra, ou a jumenta. A Bíblia relata que um anjo de Javé aparece no meio da estrada em que Balaão segue montado em sua burra. Balaão não consegue ver esse anjo, segurando uma espada com a qual pretende ceifar sua vida. Porém, sua burra, de acordo com a narrativa bíblica, tem os olhos abertos pelo anjo de Javé e consegue vê-lo. A burra, desesperada em querer salvar a vida de seu amo Balaão, procura se desviar por 3 vezes da estrada onde se encontra o anjo que for enviado para matá-lo. Balaão, por não saber do que está acontecendo, resolve espancar a sua burra nessas 3 vezes que ela se desvia do caminho. Na última vez que a burra se desvia do caminho, o anjo de Jeová abre a boca da burra e permite-lhe falar. É assim que o texto nos relata a história. Com a recém-capacidade de falar,
Sente. Capacidade de falar adquirida milagrosamente, a burra passa a questionar Balaão pelas 3 vezes que ele lhe castigou. Em resposta às indagações da burra, Balaão entra num diálogo com seu animal como se este fosse uma pessoa. Balaão não se dá conta de que burros não falam. Os cristãos também apresentam uma desculpa para esse absurdo bíblico, mas sem sucesso. Eles dizem que foi o anjo que falou pela burra, só que isso não é verdade. Porque se houvesse um anjo que estava falando em lugar da burra, como eles querem colocar o diabo lá no Jardim do Éden, que fingiu falar em lugar da cobra, aqui nós teríamos 2 anjos. Um que estava querendo matar Balaão e um outro que estava tentando salvá-lo. O que entraria em contradição, porque o anjo que foi enviado para matar Balaão foi enviado por Jeová. Então, teríamos um outro anjo enviado por Jeová que estava tentando salvar Balaão. Veja que loucura. Mas isso tudo na cabeça do cristão, que tenta dar sentido a lendas. Aí, quando eles tentam dar sentido à lenda, em vez de melhorar ou dar sentido de fato à lenda, piora a situação. A história deixa de ser um conto e chega a ser uma piada. Os judeus são mais espertos e consideram esses contos não como histórias, mas como meras alegorias. A história de Balaão, como a de Adão e Eva, são similares à de Chapeuzinho Vermelho. Em todas elas, as pessoas pensantes se comportam como fossem alheias à realidade. Não se dão conta de que esses animais jamais poderiam falar. As pessoas nos contos acreditam que é normal animais baterem papo com as pessoas. Percebemos, portanto, que as histórias da Bíblia não podem ser levadas a sério como alguns as levam. Se as histórias de Adão e Eva estivessem fora da Bíblia e a nós nos fossem contadas no tempo de nossa infância, hoje com certeza estaríamos olhando para elas da mesma forma que olhamos o conto de Chapeuzinho Vermelho, e João e Maria e o Pé de Feijão e tantos outros contos. Só tolos olham para esses contos e acreditam que eles sejam possíveis. Os que pensam que a Bíblia e seus contos lendários possam ser reais são simplesmente pessoas adultas que se comportam como crianças tolas, incapazes de diferenciar a realidade da fantasia. São crianças similares a Chapeuzinho Vermelho e às nossas bobas e tolas crianças do passado. É isso aí. Não deixe de se inscrever no canal. Conto com seu apoio e com seu like.